Nós estamos na temporada de tabernáculos, festa de tabernáculos. Das 7 festas, existem 3 principais: Páscoa, Pentecostes e tabernáculos. E tabernáculos é a última festa dessa temporada do ano. E a festa de tabernáculos, ela estabelece, como já temos ministrado, você já tem aprendido, uma série de elementos que dizem respeito à gratidão pela colheita, a desfrutar do que Deus permitiu a gente trabalhar um ano e o semear para a próxima estação. Esse texto que nós cantamos está em Cantares de Salomão, capítulo 6, verso 3. Eu sou do meu amado e ele é meu. E Salomão colocou uma expressão poética muito linda. Ele pastoreia entre os lírios. O Senhor cuida de nós. E essa convicção, ela é, às vezes, muito rasa para nós. Algumas vezes, por causa da própria cultura, né, a gente é muito desleixado com esse negócio de família. Tem família que é mais apegada, tem família que não está nem aí. Mas, sobretudo, a gente tem uma questão muito pontual. Grande parte das pessoas tiveram uma experiência muito ruim com o pai. E quando não foi uma experiência muito ruim com o pai, principalmente homens, foi uma experiência de não ter recebido de pai todo o cuidado, todo o amor. Às vezes não aconteceu nada de ruim, mas foi uma coisa assim. Nos Estados Unidos a cultura é, aos 18 anos, menino, some, vai se virar. E sai de casa. Pai põe o menino de 18 anos para fora de casa mesmo. Vai morar onde você quiser, vai trabalhar, se vira. Por causa dessa ideia de que, não, agora você tem que se virar. Mas em muito é por causa também da vontade de ficar livre, de um menino que fica ali. Então, às vezes, o problema com o pai não foram agressões, violências, ou discussões. Às vezes foi porque realmente o pai não sabe nada do menino, não sabe nada do filho. O que foi? Tá bom. Cuidado, hein? Cuidado, hein? Não vem me dar trabalho não, hein? Vem me dar trabalho não. Não me envergonha não, hein? Só isso. E Deus quer que nós, como pais, cuidemos dos nossos filhos de uma forma que, pelo pecado, nós não temos condições. Só temos condições pela condução do Espírito Santo. Então, pelo cuidado que temos com nossos filhos, virá um referencial de relacionamento com Deus, o Pai Celestial. Se não tem esse relacionamento, ou se o relacionamento com o pai, não só homens com o pai, como as meninas com o pai, foi uma coisa assim, dificilmente a gente deita no colo de Deus. É quase que impossível associar as duas coisas, mas na verdade a gente desenvolve a ideia de que Deus é mesmo aquele sujeito sentado num trono, que quando ele fala alto, troveja. E se ele ficar nervoso, manda raio. E se eu não for fielzinho, se eu não seguir a lei toda, eu vou... E na verdade, Deus nos ama profundamente. Eu estava numa conferência e um irmão veio trazer um testemunho de que ele estava numa reunião nos Estados Unidos e alguém cantou uma música que a gente tem ela traduzida aqui, é um pouco conhecida, mas a música diz assim: o que eu mais desejo é te servir. Eu vou lembrar da melodia ainda, mas a música diz: o que eu mais desejo é te servir. O que eu mais desejo é te amar. E ao final, alguém chegou lá na frente: irmãos, essa música de adoração ao Senhor é uma das minhas preferidas. Esse irmão estava presente, e aí ele viu, alguém levantou e pediu a mão, falou assim: olha, essa música fui eu que compus. E os irmãos reconheceram aquele irmão, ele que tinha composto. Mas essa música, eu que compus ela, eu quero dizer a vocês, não é uma música de adoração a Deus.
Essa música eu ouvi Deus falando comigo. Essa é uma música de Deus falando com seus filhos. O que eu mais quero em meu viver é te amar. O que eu mais quero em meu viver é te servir. A gente pode até achar assim, uau, olha. Mas é uma coisa muito distante. A gente pensar em Deus virar para a gente e falar assim, eu amo você. Eu quero cuidar de você. Lindo, Senhor, maravilhoso isso. Mas eu estou correndo, dá licença. Vamos embora. Deus nos ama. Eu sou do meu amado e Ele é meu. Essa base, ela não pode ser negligenciada, ela não pode ser esquecida de forma alguma. Quando eu vou orar, eu preciso ter convicção de quem eu sou. Eu sou filho do meu Pai, que me ama, que me cuida, que me ouve, que me atende e que me entregou uma série de atributos que pertencem a Ele. Eu me lembro da primeira vez que eu dirigi o carro do meu pai e cheguei no colégio Batista Mineiro. Meu pai tinha comprado um Del Rey, ninguém quase tinha Del Rey. Del Rey era um carro luxuosíssimo. Ele comprou o carro do Maggi LX, não sei o quê. Era um carraço, era um negócio assim, mas muito luxuoso. Meu pai comprou e um dia eu pude ir para, eu não sei ao certo se eu peguei escondido, se ele estava viajando, eu não lembro. Mas eu sei que eu fui para a escola de Del Rey. Eu me senti tão importante. Eu me senti tão importante. Eu estava todo cheio, eu estava tão feliz. Gente, eu vou para a escola de carro, eu vou para o colégio de carro, eu fui para o colégio de carro. E eu queria que os colegas vissem. Eu queria, dei mais uma volta para ver, deixa eu ver se mais alguém está saindo do colégio para me ver. O carro do meu pai. Esse é o carro do meu pai. Esse é o carro do meu pai. Quando nós somos amados, quando nós amamos, quando nós reconhecemos a autoridade do Pai que está sobre nós, nós nos alegramos sem tamanho com o privilégio de usarmos as ferramentas do Pai, os pertences do Pai, o nome do Pai. Vou chamar meu pai. Vou chamar meu pai para você. E nós perdemos isso. E oração é uma declaração em nome de Jesus para o propósito do reino do nosso Pai. Então eu preciso ter um relacionamento com Deus. É claro que eu posso orar. O mendigo na rua me pede. E inúmeras vezes eu cedo, eu concedo, eu dou. Mas eu não sou um mendigo diante do Pai. Você não é um mendigo diante de Deus. Você é filho. E mais do que saber que meu pai é o delegado, e eu posso dizer assim, meu pai é o delegado, vou chamar meu pai para você. Eu preciso ter um relacionamento com meu pai. E eu posso, pai, estão fazendo isso comigo. E o pai vai dizer assim, deixa comigo, filho. Pai, você me empresta o carro para eu ir no seu carro? Claro, filho. A base para a oração, no relacionamento que nós temos com Deus, nosso Pai, de amor, muda tudo na nossa oração. Pai, o Senhor me concedeu autoridade. Que coisa linda, Pai. O Senhor me concedeu autoridade. O Senhor depositou em mim confiança. O Senhor reparte comigo as coisas do teu reino, da tua autoridade, da tua soberania. O Senhor deixou comigo atributos seus. Eu me pareço com o Senhor. Eu tenho características do Senhor. Eu falo. Eu penso. Eu leio, eu olho, eu discerno, eu decido. São atributos de Deus, meu Pai. E o Senhor deixou isso comigo.
Que coisa maravilhosa, meu Senhor. E nós vamos levantar a voz para orar convictos de quem nós somos, do amor do nosso Pai, do que o Pai depositou em nós e de como nós estamos cooperando com o Pai e não tentando ver se o Pai nos responde. Então, primeira base para nós mudarmos uma chave na questão da oração. Senhor, eu sou do meu amado e o Senhor é meu. Eu tenho um relacionamento de amor, tu és meu Pai amoroso. Segundo, o Senhor me empresta o seu carro, o Senhor me deixa usar a sua roupa, o Senhor me entregou atributos que são seus, o Senhor me pôs para trabalhar com o Senhor me concedeu autoridade. Isso é com você, filho. Você decide, você faz. E se chega um bambambam lá reclamando com o pai, ele falou assim, isso é com meu filho, resolve com ele. Ele que tem autoridade. E eu e você somos esses filhos. Mas muitas vezes nós oramos sem considerar nada disso. Deus, por misericórdia, até quando, Senhor? Tem misericórdia, Senhor do céu, me ajuda. Não, eu quero mudar, eu quero virar uma chave, eu quero usar oração como mais um dos atributos que meu Pai deixou comigo, o atributo da autoridade, da fala, do decreto. E faço isso não porque eu sou alguma coisa, não, eu sei do amor que Ele tem para comigo. A ponto de enviar seu Filho Jesus Cristo e morrer no meu lugar, e o seu sangue me purifica de todo pecado. Eu sei do amor do meu Pai para comigo. Eu sei do propósito do meu Pai para comigo, e eu quero levantar a minha voz para orar com autoridade. Um dos aspectos dessa temporada de tabernáculos é que vem Rosh Hashanah, que é o ano novo, vem 10 dias de preparo para Yom Kippur, que é o dia do perdão, arrependimento. Nesses 10 dias, Israel se prepara, vai se purificando, se limpando, desvencilhando de muitas coisas, para se arrepender, ter um dia de arrependimento. Aquele dia não se faz nada, é arrependimento mesmo. 25 horas de jejum, não são 24, 25 horas de jejum, e oração, e arrependimento, e quebrantamento. E um dos elementos que mais nós vamos ver aqui são as trombetas. É o shofar. Em todo tempo tem toque do shofar. Em todo tempo tem... Você trouxe o shofar? Em todo tempo tem toque do shofar. Pega aquele ali para mim, por favor, Geraldo. Em todo tempo tem o toque do shofar. E eu queria que você lesse Ezequiel 3:18 comigo. Quais são os motivos que você tem de oração? Quais são os motivos que nós estamos colocando semanalmente aqui de oração? Como nós oramos? Qual a nossa postura nessa oração? Quais as convicções que nós temos quando nós oramos ao Senhor? E aí entra uma questão que é exclusivamente da mente, irmão. Eu tenho consciência, eu tenho convicção de quem eu sou. Eu tenho convicção de como meu Pai deixou comigo alguns atributos para eu trabalhar junto com Ele. Guarde bem isso, eu trabalhar junto com meu Pai. Quando estamos orando, nós não estamos suplicando a Deus. Existem orações de súplica, mas nós não estamos suplicando a Deus como quem não sabe de nada, como não tem chance. Vamos ver se Deus tem misericórdia, me responde, me atende, quem sabe Deus... Não. Senhor, eu sei que eu estou diante do Senhor, eu amo o Senhor, eu sou do meu amado é meu, o Senhor me ama profundamente, eu sou teu filho, eu tenho de ti atributos de autoridade, eu uso sua roupa, eu uso o seu carro, eu uso os seus atributos, o Senhor me concedeu o privilégio de caminhar com o Senhor nessa terra, de ser o Senhor nessa terra. Eu sou o corpo de Cristo nessa terra, eu tenho autoridade, o Senhor me concedeu autoridade. O texto foi claro, Jesus disse com toda clareza, o Pai me concedeu toda a autoridade no céu e na terra, portanto eu concedo a vocês, ide.
Então, Senhor, eu quero mudar a minha forma de orar. Eu não quero ser um estúpido, arrogante, pretensioso, falando e fazendo como se eu sou eu e sou eu. Não, não sou eu, não. É tudo em parceria com meu Pai. Eu não quero nada que não seja em parceria com meu Pai. E aí vem o Senhor e diz em Ezequiel 3,18: quando eu disse ao ímpio, você certamente morrerá, e você não o advertiu, ou não falou para advertir o ímpio do seu mau caminho, para que ele possa viver, esse ímpio morrerá em sua iniquidade, mas seu sangue eu exigirei em sua mão. Mas se você avisar o ímpio, e ele não se converter da sua impiedade, ou do seu mau caminho, ele morrerá na sua iniquidade, mas você se livrou. Esse texto é longo, esse texto é grande, ele é maior. Esse é um texto muito pesado, em que o Senhor fala do atalaia. O Senhor orienta o seu atalaia. Diz respeito ao atalaia daqueles dias em que ficava lá no alto do muro, vigiando para ver de longe se não vinha o inimigo. Mas o Senhor não está falando daquele aspecto social único, físico. O Senhor está falando realmente do comando que Ele dá aos seus filhos. Filho do homem, eis que te constituí por atalaia. O Senhor está falando que aquilo que a gente sabe, a gente precisa de sabedoria, graça, discernimento, mas também de ousadia do Senhor para a gente liberar a voz e falar. É o testemunho, não é na nossa força, no poder do Espírito Santo, por isso recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, semeis minhas testemunhas. Não é na força, mas eu falo mesmo. Lá no meu trabalho eu falo mesmo. Ninguém gosta de mim lá, porque eu chego e falo mesmo, isso é do inferno. Você vai para o inferno, isso é do diabo. Não, Senhor, não é na força do meu braço. Mas eu quero, no meu relacionamento de amor com o Senhor, eu quero ser inspirado por Ti em como eu vou usar a minha voz. Não é que eu estou com medo, que então se eu não falar, Senhor, é mesmo, Senhor, se eu não falar, se você não falar, eu desço chibata em você. Não, não, não. Eu estou numa parceria com meu Pai. E uma parceria em amor. Senhor, o que o Senhor vai fazer aqui? O que o Senhor vai fazer? O que o Senhor tem para aquela vida? O que o Senhor tem para essa família? O que o Senhor tem para essa empresa? O que o Senhor tem para essa nação? O que o Senhor tem para esse assunto aqui que nós estamos trazendo? Senhor, alguém apareceu na reunião de oração e tem um assunto tão diferente, tão inusitado. O que o Senhor tem para isso, Pai? Porque o Senhor pode contar comigo. Eu vou abrir a minha boca e eu vou falar. O que o Senhor quer que eu ore? Mais do que isso, Senhor, o que está escrito na Tua palavra e que eu já posso orar, sem precisar ouvir mais nada, sem precisar esperar mais nada. Está escrito na Tua palavra, eu já vou orar, eu vou proclamar os Teus textos, eu vou usar a minha voz. Porque isso aqui não me intimida, Senhor. Isso aqui só me fundamenta. O Senhor está dizendo que é para eu abrir a boca e, como atalaia, proclamar. Quando a gente vai em Tiago, leia Tiago capítulo 3. Meus irmãos, não vos torneis muito de vós, mestres, sabendo que havemos de receber maior juízo. Porque todos tropeçamos em muitas coisas. Se alguém não tropeça no falar, é perfeito varão, capaz de refrear também todo o corpo. Se alguém não tropeça no falar. O que Tiago está dizendo? Tiago está falando de um elemento espiritual, sobrenatural, que tem seu reflexo no mundo físico, a fala. A gente só aplica esse versículo para alguém e fala assim, ó, cuidado, não fala... Não erra no falar, não. Cuidado, vê o que você vai falar. Mas o Senhor está falando do poder que Ele nos deixou como seu atributo, chamado fala. Tiago diz assim, ora, se pomos freio na boca dos cavalos para nos obedecerem, também lhes dirigimos o corpo inteiro. O Senhor está dizendo assim, alguém pode conduzir pela fala um mundo de coisas. Eu e você governamos pela fala. Eu e você administramos pela fala. Eu e você decidimos, construímos, realizamos pela fala. Verso 4, observar igualmente os navios que, sendo tão grandes e abatidos de rijos ventos, por um pequeníssimo leme são dirigidos para onde queira o impulso do timoneiro. Assim também é a língua. Senhor, o Senhor colocou, meu Pai de amor, o Senhor colocou em mim uma ferramenta que é como o leme de um barco,
que vira um navio gigantesco para onde o timoneiro quiser. Eu posso dominar a fala, eu posso dominar a capacidade. Então, Senhor, eu estou errando em sendo nervoso, e gritando, e xingando, e blasfemando, ou então desistindo, lamentando, murmurando. Eu quero aprender a usar a fala de uma forma coerente com quem Tu és. Eu quero ser parceiro do meu Pai, eu quero realizar a obra do meu Pai, eu quero me alegrar em estar usando as coisas do meu Pai, eu quero, por amor, me relacionar com Ele e receber dEle cada vez mais sabedoria no falar. Porque a minha voz, a minha fala é uma ferramenta poderosa. Assim, verso 5, a língua, pequeno órgão, se gaba de grandes coisas. Vede como uma fagulha põe em brasas tão grande selva. Ora, a língua é fogo, o mundo de iniquidade, é mundo de iniquidade. A língua está situada entre os membros do nosso corpo e contamina o corpo inteiro, e não só põe em chamas toda a carreira da existência humana, como também é posta ela mesma em chamas pelo inferno. A gente só olha esse lado, esse aspecto negativo, mas a língua, a fala é fogo. Quando eu e você oramos, nós estamos usando a voz. Minha voz é como um leme, vai mudar o rumo das coisas. Minha voz é como fogo, vai incendiar o que precisa ser incendiado. Senhor, eu quero mudar a minha forma de ver a oração. Eu quero mudar a minha forma, Senhor, de olhar para aquilo que o Senhor me permite fazer através da voz, da fala, da oração. Eu quero, Senhor, na festa de tabernáculos, nas festas, mas nesse período, nessa temporada específica, o chofar é usado para o arrependimento, para proclamação, para conclamar, mobilizar as pessoas. E eu e você somos o chofar de Deus. Para entender a história do chofar, ele não é um berrante. Berrante é o chifre do boi. Chofar é o chifre do carneiro. Usado desde o dia em que Deus trouxe, providenciou para Abraão, no lugar de Isaac, um cordeiro. Assim o povo de Israel começou a usar o chofar como som da intervenção de Deus. Tocar o chofar. Os sacerdotes reuniam o povo tocando o chofar. As festas eram marcadas tocando o chofar. Os sinais, os dias, o tempo todo, chofar. Sinal, som da intervenção divina. Duas experiências muito fortes que eu tive em Israel. Eu comprei um chofar, aquele grandão que eu estava com ele aqui domingo. Eu comprei o chofar e eu gosto muito daquele chofar. Ele tem um som fraquinho porque ele é muito grande. Ele tem um som mais aveludado, mas é um chofar que eu gosto muito. Foi o primeiro chofar que eu comprei e eu saí da loja na Ben Yehuda e entrei numa avenida e eu na rua, brincando, um judeu com todo amor e graça veio a mim e falou assim: você sabe o que é esse instrumento? Como assim? Esse instrumento é um instrumento sagrado. Não faça dele um brinquedo. Não brinque assim. Impressionante aquilo, Senhor, me veio um temor do Senhor. E aí nós fomos lá para o alto da montanha, Monte Scopus. De lá você avista aquela cena linda do muro, da mesquita, de Jerusalém. E lá, você sempre que chegam os ônibus, você é cercado de, não árabes, mas na maioria deles são palestinos que vêm vendendo. Vende tudo. Vem camelo, vem árabes, mas são palestinos. Os irmãos que foram lá conosco sabem disso. E aí nós fomos ter um tempo de oração ali, e eu fui levantar o som do chofar. Na hora em que eu toquei o chofar, todos aqueles beduínos, palestinos, árabes, começaram a reclamar e foram embora. No mundo espiritual, esse som que é tocado no céu, que é um som que anuncia os acontecimentos de Deus nessa terra,
representa o som da intervenção divina. Tem algo no mundo espiritual. Sons. Mas pouca gente anda com o chifre de um carneiro. E seria muito pouco Deus dizer que o único som da intervenção dele é o chifre do carneiro. O som que mais proclama a intervenção do Senhor é o som de testemunhas. Recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e ser-me-eis chofar. Minha voz, sua voz, é a proclamação da intervenção do Senhor. Senhor, eu te louvo e te bendigo, eu te glorifico, Senhor. Se isso é verdadeiro, o seu som já está afetando. Não são só os palestinos que vão embora não querendo o som, blasfemando, reclamando, injuriados. São os demônios. São principados e potestades. Eu e você, quando começamos a orar, nós somos um chofar de Deus. Nós somos atalaias de Deus. Senhor, em teu nome. Pronto, já começou a arrepiar o inferno. Senhor, em teu nome, Senhor. Pai, nesta manhã, Pai, neste dia, Pai, nesta noite, Senhor, nós trouxemos aqui, quais são os motivos, Wagner, quais são os motivos, fulano de tal, falou o motivo, ciclano, falou Beltrano, falou irmão, então vamos orar aqui, motivos. Não, Senhor, muito mais do que, Senhor, quando nós começarmos a ler isso daqui, eu tenho convicção, nós estamos anunciando o mundo espiritual. Senhor, irmão fulano de tal, pedindo por isso, olha o chofar tocando. Eu quero deixar claro, não tem nada sendo feito de errado aqui não. Eu só estou reforçando que quando nós lemos a lista, fulano de tal está pedindo por isso e por isso, por isso. É muito mais do que ler a lista. Nós estamos usando a voz, nós estamos declarando. Essa reunião é a reunião que nós nos unimos para proclamar. Nós somos chofares de Deus. E não precisa ser só aqui na reunião. Qualquer momento do dia, senta em pé, ajoelha, ou dirigindo, ou atendendo. Senhor, em teu nome eu estou declarando. Sim, assim, 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 assim. Senhor, eu quero mudar, eu quero virar uma chave no que diz entendimento, meu entendimento sobre oração. Eu tenho um relacionamento de amor com o Senhor. Sua bandeira sobre mim é o amor. Bandeira é um elemento de autoridade. A autoridade do Senhor é o seu amor sobre mim. O seu amor sobre mim é o que me traz autoridade para fazer tudo o que eu faço em amor. Junto com isso, Senhor, outra verdade absoluta. Eu me relaciono com o Senhor, eu tenho alegria de participar da tua obra, de ser teu filho, usar seu carro, usar seus atributos. Eu tenho atributos que são do Senhor, eu me pareço com o Senhor, então eu falo, eu penso, eu declaro. Mais do que isso, eu tenho autoridade. Quando o inimigo nos vê, ele sabe que tem uma bandeira sobre nós. Eu entrei num mega auditório nos Estados Unidos e eu fui levado por Deus, sem noção do que eu estava fazendo. Eu não sabia de nada, eu só fui, abri a porta. Quando eu abri a porta, ninguém nunca tinha me mostrado aquele lugar, ninguém tinha falado para eu ir lá, ninguém me deu autorização nenhuma, mas eu abri a porta, era o Senhor me conduzindo, eu abri a porta, e havia um salão que devia ser uns 3 maiores do que esse daqui, e lá no meio, lá tinha uma senhora endemoniada, uma mulher americana, endemoniada, ela devia ser uma afro-americana, endemoniada, e o demônio cirandando com ela, e eu fui andando reto. Eu não pensei um minuto se era o Senhor me guiando, eu fui andando. Quando eu me aproximei dela, o demônio falou, you know! E aí que eu fui mesmo, me ajoelhei perto dela, e eu falei assim, em nome do Senhor Jesus, eu amarro vocês. Falei em português. Eu amarro vocês e eu vou conversar com ela. Eles ficaram amarrados, quietos, em silêncio. Eu conversei com aquela senhora, eu orei por ela e eu fiz ela confessar e declarar ao Senhor, e ela foi liberta.
Irmão, quando você entra em qualquer lugar, em qualquer situação, debaixo de uma bandeira, os inimigos sabem que bandeira é aquela. Por que você acha que eu estou ministrando ou contando qualquer testemunho? Não há outro motivo senão para que você, a partir de hoje, vire uma chave. Senhor, eu vou orar de uma forma nova. Eu vou orar sabendo que eu ando com o Senhor em amor. Tu és meu Pai. Tenho um relacionamento de amor com o Senhor. E o teu amor para comigo, o meu amor para com o Senhor é uma bandeira. Aonde eu entrar, eu vou estar debaixo de autoridade. E os inimigos saberão da autoridade que eu tenho. Não é meu nervosismo mais, não é meu grito mais, não é minha tentativa e muito menos a minha oração assim, né? Quem sabe Deus me ouve. Não, Senhor, eu estou convicto. Eu sou o teu chofar nessa terra. Se o Senhor vai fazer, se o Senhor não vai fazer, se o Senhor vai fazer, eu vou ver. Como Moisés, como Abraão, se eu não vou ver, não importa. Eu sei o que vai ser. Agora eu vou me acumular de experiências, de vitórias, de proclamação profética. Eu vou me acumular. Pois não, Kelly? Trombeta é trombeta. Na Bíblia, trombeta, algumas vezes é a trombeta de prata, que Deus ensinou o povo dele a fazer uma trombeta de prata, que era usada em determinadas ocasiões, mas a trombeta mais comum é essa daqui. Isso é trombeta para o judeu. Cada elemento. Quatro símbolos nacionais: bandeira, o hino, armas da República e o selo. O hino e a bandeira são imutáveis. O Geraldo está destacando que a bandeira, assim como os outros elementos, são autoridades que representam, expressam a República. A autoridade de uma bandeira. O que isso representa? Que símbolo é esse? E ele está destacando que os símbolos falam no mundo espiritual, assim como o símbolo do chofar. No caso, eu e você já não tratamos mais de símbolo. Nós somos a voz do Espírito. O Espírito habita em nós. Nós estamos exercendo autoridade. É mais do que só o símbolo. É a voz, é o som da intervenção de Deus. Então, Senhor, eu estou mudando a minha forma de pensar sobre oração. Eu não quero ser uma pessoa vazia que está levando a vida do meu jeito, quando de repente, na hora que eu oro, em nome de Jesus, vai acontecer. Não, Senhor. Eu quero ter meu relacionamento de amor com meu Pai. Porque não é algo que eu recebi, agora eu vou para a minha vida autônoma e vou usar do meu Pai. Não. É a bandeira que está sobre mim, que é a autoridade, que é essa autoridade que está sendo destacada, é o amor do meu Deus. O amor do meu Pai. Amor não é um objeto, não é um elemento que Ele deixou comigo. Amor é um fluxo de relacionamento. Quanto mais eu me relaciono com o meu Senhor, mais essa bandeira está sobre mim. E eu quero orar assim, Senhor. Eu quero parar para pensar. Vem Paulo e diz aqui de uma forma tão simples: que farei, pois? Orarei com o Espírito. 1 Coríntios 14, 15. Orarei com o Espírito, mas também orarei com a mente. Bem, se é para orar com a mente, o que é para eu pensar?
com certeza, é para eu pensar quem eu sou, quem é meu Pai, com que autoridade eu estou falando isso, por que eu estou falando isso, como eu falo, como eu ajo. Orarei também com a mente, cantarei com o Espírito, mas também cantarei com a mente. Por isso você me vê inúmeras vezes falando, explicando, irmão, nós vamos cantar o Senhor por isso nós vamos declarar o Senhor assim, 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 assim. Senhor, eu estou pensando, eu sou um ser pensante, o Senhor me fez um ser pensante. O diabo pegou isso, jogou lá no extremo, falou assim, racionalismo. Mas eu não quero isso, Senhor, mas eu quero usar a minha mente, eu quero pensar as verdades do Senhor, eu quero fundamentar o meu modo de pensar na Tua Palavra, e hoje o meu modo de pensar acerca da oração está sendo fundamentado com meu relacionamento de amor com o Senhor. Esse amor sobre mim é uma bandeira de autoridade. O mundo espiritual vai ver quem é que está, com que bandeira eu chego, com que autoridade eu chego. Nós nos reunimos aqui toda terça-feira, não pode parecer que você veio aqui só para ver uma oração, mas nós estamos como igreja diante do mundo espiritual em autoridade. Quando o Wagner põe lá, irmãos, alguém tem pedido, Senhor, eu estou compartilhando meus motivos, porque a igreja vai levantar a voz. E quando a igreja começa a levantar a voz, não tem chance, não tem chance. Não vai acontecer do jeito que eu acho, não vai acontecer no tempo que eu quero, não, Senhor, mas vai acontecer o que o Senhor designou que aconteça, porque eu estou em parceria com meu Pai e eu estou usando a minha voz para proclamar. Por isso nós proclamamos, como em tabernáculos, em Yom Kippur, o arrependimento da nação. Senhor, então todas as vezes que eu ficar indignado com qualquer notícia do governo, eu vou levantar minha voz, em nome do Senhor Jesus, meu Pai. Eu estou declarando, em nome de Jesus. Meu Pai, eu estou declarando porque sou teu filho, eu creio, em nome do teu filho Jesus. Eu estou no lugar dele nessa terra, eu sou o corpo dele nessa terra. Eu estou declarando, o Senhor virá. Nada ficará como eles estão achando que vai ficar. O Senhor vai trazer justiça, o Senhor vai trazer graça. E eu estou orando, Senhor, para que essas pessoas não morram antes de terem oportunidade de arrependimento. Eu não alcanço isso. Minha vontade carnal era que... Mas eu estou orando pelo Espírito Santo que todos eles tenham oportunidade de arrependimento. Mas assim, do nada, a pessoa roubou a vida inteira e agora do nada arrepende. Sim, como ladrão na cruz. Nós estamos orando pelo arrependimento, porque a nossa luta não é contra essas pessoas, nossa luta é contra Satanás. Satanás, sabe como eu posso me vingar de você no nível mais elevado? Essa pessoa vai se converter a Jesus Cristo. Você vai perdê-la. Fez e aprontou, mas você vai perdê-la. Eu estou orando, ele vai ser salvo. E não é porque na última hora, assim, ai, me salva, me salva. Não, é porque haverá arrependimento. Então, Senhor, nós oramos pela nação, perdoa a nossa nação, quantas coisas. Senhor, intervenha na nossa nação, e eu estou orando em teu nome, Senhor, em nome do Senhor Jesus Cristo. Nós estamos celebrando tabernáculos, colheita, palavra profética, 3/6, sem telhado, para uma nova estação para todos nós. Uma estação em que nós também estamos exercendo uma nova forma de orar ao Senhor. Senhor, eu sei o que nós estamos orando. Por isso, nós terminamos aqui toda a reunião de oração. Agora, quais são os nossos motivos de gratidão? Senhor, nós estamos levantando a nossa voz para glorificar o teu nome. E aqui vem um ensino assim, irmão, que não tem tamanho de importância. Deus não está atuando na terra, Deus não fez tudo o que fez. Nós não estamos vivendo nessa terra por conta do Senhor nos abençoar, por conta do Senhor nos dar vitória. Tudo o que acontece nessa terra e tudo o que acontece na nossa vida é para que Ele seja glorificado. Por que a igreja adora? Para que Deus seja glorificado. Por que uma pessoa vai ouvir o Evangelho, vai entregar a sua vida a Jesus Cristo? Por que nós vamos proclamar o Evangelho? Ok, a pessoa vai ser salva, nós estamos querendo que isso aconteça. Mas por que isso vai acontecer? Para que Deus seja glorificado. Se o mundo inteiro fosse para o inferno, Deus continuaria sendo Deus. Mas cada vida que é salva
faz com que a manifestação da glória de Deus seja algo eterno, contínuo. Deus é glorificado quando uma vida é alcançada, quando milagres acontecem, quando alguém ora em nome do Senhor Jesus, quando o inimigo fica vencido porque alguém levantou no meio da maior briga em casa, do maior problema, e aquela pessoa falou assim, em nome do Senhor Jesus, nós estamos declarando, e fala a palavra, e ora a palavra, e crê, e exerce fé. Deus está sendo glorificado. Quando nós declaramos, Senhor, nós queremos te agradecer porque nós oramos por isso, oramos por aquilo. Deus está sendo glorificado. Por quê? Porque o seu reino está acontecendo nesta terra através dos seus filhos. Convido você a ficar de pé.